Nós, quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós trazemos sobre nós algumas implicações, pois o discípulo, ele precisa seguir as orientações do seu mestre. É claro que quando nós olhamos para a vida de Jesus e olhamos para nosso espaço, nós conseguimos enxergar a distância, que não é pouca. Mas Deus jamais ele vai colocar sobre nós um fardo impossível da gente carregar. Ele sabe que nós podemos. E Jesus aqui no seu grande sermão do monte, ele nos ensina algumas coisas bastante importantes no que se refere a caminhar com ele aqui na terra. Porque, meus irmãos, não é só a gente confessar com os lábios. É preciso antes confessar com o coração. E Jesus aqui, ensinando os seus discípulos, ele traz uma analogia bastante interessante sobre o sal e sobre a luz. No seu tempo, lá no Oriente Médio, na Palestina, no Mar Morto, existe ali uma concentração de sal, que é um minério, mas esse sal não é um sal muito puro, porque o sal puro ele não perde sabor. Mas o sal lá da Palestina, ele tinha essa característica: se batesse muita chuva ou tivesse contato com muita água, ele perderia o seu sabor. E Jesus traz esse exemplo para aqueles que seguem a ele, para que nós sintamos a responsabilidade dessas implicações que é servir ao Senhor. Ele não está dizendo assim: você pode ser, você vai ser, vós sois. Os discípulos de Jesus carregam o nome dele e toda a sua bagagem. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como se há de salgar? Como lhe restaurar o sabor? Possível. O sal, por mais que fosse ali um sal que perdesse, uma vez perdido, jamais conseguiria retornar às suas características. E nós temos que trazer para nós o que Deus está falando aqui, que vós sois, eu sou o sal da terra, porque eu como discípulo dele, preciso fazer a diferença na minha vida. Eu preciso mostrar a beleza dele aonde quer que eu venha estar. Eu preciso anunciar o que Jesus ele é, independente do lugar que eu esteja. Quando ele diz que eu sou o sal e que eu preciso salgar, eu preciso trazer para a minha vida essa responsabilidade de como é que eu estou vivendo na terra, como é que está o meu agir, como está a minha mente, como estão as minhas ideias. Quando eu trago isso, não é mais o eu do meu egoísmo, da minha vontade, do que é melhor para mim. É de fato fazer a diferença. Aí nós olhamos assim: não, quem só pode fazer a diferença são pessoas dotadas, são autoridades, Bertano e Ciclano. Não, quem é servo de Jesus Cristo é o sal, precisa ser o sal e não pode ser diferente. Vós sois o sal, e se esse sal perder esse sabor, ele não presta para mais nada. E tinha uma característica interessante naquele tempo, que é o seguinte: esse sal que perde a característica por contato com a água, com a chuva, ele se tornava um elemento que eles colocavam na estrada para endurecer o solo. Então, se eu como discípulo não salgo, eu não presto para nada, a não ser jogado fora. Naquele tempo o sal virava a estrada para as pessoas pisarem. Se eu como discípulo de Jesus Cristo não faço a diferença em lugar nenhum, eu preciso rever os meus conceitos. Porque o sal, ele vai trazer sabor. E ele continua trazendo uma outra analogia, que primeiro nós somos o sal, e agora você é a luz. O que está em pauta aqui é a autorreflexão, se isso de fato acontece. Nós estamos aqui essa noite, glória a Deus, aleluia, mas nós somos o sal. Agora ele vai dizer a respeito da luz. Vós sois a luz. Ele dá um exemplo, primeiro ele fala da montanha. Quando você faz uma cidade no pico de uma montanha alta, ela vai ficar visível para todo mundo ver. Por muito tempo eu ouvi, e tomara que
que esse tipo de ensinamento caia por terra o quanto antes, que as pessoas ensinam o seguinte: você deve esconder. Você deve esconder a sua realidade de vida. Você deve esconder os seus erros. Você deve esconder o erro do outro. Isso é totalmente antibíblico, porque o nosso chamado não é esconder nada. Nós não temos que ser nenhuma sociedade secreta. Nós somos uma cidade construída no cume do monte. Até porque se eu penso em esconder as minhas mazelas ou as mazelas de alguém, é mais um subsídio que eu vou ter para continuar fazendo aquilo. Agora, à medida que a minha vida ela é uma cidade construída no alto monte, visível e transparente, eu vou ter agora a condição de confessar a minha iniquidade, o meu erro ou a minha situação e ter pessoas para me ajudar para não mais cometer. Só que o que Jesus está trazendo aqui é justamente a influência cristã que nós devemos exercer como luz nesse mundo. O mundo jaz em trevas, jaz no maligno, e nós não podemos concordar com as obras do maligno. Fomos chamados para ser resistência, para fazer a diferença, para ir na contramão. Mas não é isso que se percebe. Nós estamos batendo palma aí para o mal avançar. Nós temos que entender que somos a luz. Entenda, se essa luz se apagar, se nós apagarmos toda essa luz e entrar na escuridão, vamos bater a cabeça do outro aqui. Nós vamos ter direção. A igreja de Cristo, o discípulo de Cristo, ele é aquele que consegue ser a direção para aquele que está perdido. E é esse tipo de responsabilidade que nós precisamos assumir. Você é luz. Você brilha em meio às trevas. Não se pega um luzeiro e coloca debaixo. Em todo lugar você pode perceber em qual local é estabelecido a luz. No alto, como nós estamos vendo aqui, no alto de nossa cabeça. Se você inverter o sentido, vai ser muita escuridão e pouca clareza. Porque a luz precisa estar em cima, visível, ao alcance do olhar. E nós, como servos do Senhor, temos que assumir essa responsabilidade de ser sal. Entender que ser sal não é ser sal só para salgar a nossa comida, não. Não é ser sal só para a gente, não. É ser sal no mundo. Sem sabor, sem direção, sem destino, sem vida. É ser luz, não é só para iluminar o nosso quartinho, não. É ser luz para iluminar as trevas que permeiam toda a terra. É levar Jesus, viver Jesus, praticar Jesus, mostrar um caminho diferente, porque o mal não deixa de ser mal. Satanás trabalha. Temos que trazer a palavra de Jesus para a nossa vida também. Eis que o Pai trabalha e eu trabalho também. Enquanto é dia eu trabalho. No sentido de trazer sobre nós essa responsabilidade. O que nós temos que nos autocriticar essa noite é: nós estamos sendo um agente que soma para o mal ou um agente que soma para o bem? Nós temos sido um sal que dá sabor, que salva, ou a outra substância que é levada a ser pisada pelo homem? A nossa lâmpada está escondida debaixo da mesa ou do chão, ou de fato nós estamos no alto brilhando como um luzeiro? Nós temos que refletir isso, porque um Deus morreu na cruz. Jesus não morreu na cruz para que nós fingíssemos ser cristãos. Temos que entender tudo que é ser cristão, tudo que envolve a fé. Temos que entender que toda atitude, pensamento e conduta repercute, ou como sal, ou como luz, ou como insípido, ou como treva. Tudo que nos permeia. E o primeiro passo é perceber que esse chamado é um chamado diferente. Deus nos chamou para fazermos a diferença. E nós precisamos cumprir esse chamado com louvor. Meus amados irmãos, nunca foi tão emergente esse chamado como nós temos visto nos dias de hoje. As trevas estão aí, afloradas, gareando muitos. E nós, às vezes, estamos aí no marasmo da conduta, achando que nada, deixando por conta da sorte, quando nós deveríamos assumir essa responsabilidade de ser o sal. Acordar cada manhã a pensar: qual a diferença que eu posso fazer hoje?
Como é que eu posso, o que eu posso fazer hoje para brilhar na escuridão na vida de alguém? E entender que as pessoas estão observando os nossos passos e as nossas palavras, e as nossas ideias. É triste de ver como tem pessoas que hoje fazem parte de comunidade de fé, mas têm a sua mente bloqueada a essa visão, achando que é só vir à igreja, dar glória, aleluia, cantar louvor e partir, mas não assumindo a responsabilidade que carrega ser um discípulo de Jesus Cristo. Vós sois. E se eu não sou, então eu não sou discípulo. Se eu não sou luz, eu não sou discípulo. Se eu não sou sal, eu não sou discípulo. Porque o discípulo faz valer a vida do seu Senhor. E ele morreu na cruz do Calvário, deu o seu sangue, verteu para nos salvar, para que nós pudéssemos obter e repassar, para que nós pudéssemos fazer a diferença. Em toda a história, os irmãos entenderam, principalmente os irmãos primitivos, eles entenderam claramente essa missão. Avançaram com o Evangelho, levaram a palavra e chegou até nós porque eles foram perseverantes nisso. Esses homens fizeram a diferença na história, e nós também precisamos fazer diferença na história da nossa vida. O tempo que nós estivemos aqui como seres humanos, como pessoas, que vão passar, o tempo é rápido, 70, 80, 90 anos, olha lá, mas quando esse tempo passar, chegar o momento da nossa partida, fique nosso legado, a nossa história. Foi embora um discípulo de Jesus Cristo. Alguém que foi o sal na terra, alguém que foi luz no mundo. Então que nós possamos refletir, toda vez que nos reunimos para lembrar da morte de Jesus Cristo, temos que ver o valor e o efeito dessa morte na nossa vida. Porque estar numa comunidade de fé, confessar com lábios, não tem muito valor. O que tem valor é o que é feito na prática. É o entendimento correto do chamado, entendemos que nós realmente podemos fazer a diferença e que nós somos luz em meio a essas trevas densas que permeiam o mundo. Assuma isso como discípulo, assuma essa responsabilidade. Eu tenho certeza que é somente assim que nós vamos mostrar para o nosso Deus que valorizamos o sacrifício que Ele fez na cruz. Se não for assim, a gente vai ser esse sal que não serve e essa luz que não ilumina. Seremos mais alguém em trevas em meio a tantas trevas. Mas não, nós somos a luz e nós somos o sal. Assuma isso. Eu tenho certeza que Deus será na sua vida e vai fazer coisas grandiosas através de você. E não, jamais nos eximamos dessa responsabilidade. Somos o sal. Somos a luz. E eu tenho que ver, eu sou mesmo? Tem que ser. O contrário disso, estou perdendo meu tempo e vou trazer sobre a minha vida algo que não é bom. Porque nós temos que entender claramente o chamado. Jesus não chamou pessoas simplesmente para acumular lugar. Ele nos chamou para fazer a diferença. Aquilo que Ele entrega a você, que você possa ir e espalhar e passar isso a outros. Porque, como disse o grande apóstolo Paulo, o Evangelho do Senhor, a palavra de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós somos essa palavra viva, essa carta escrita, onde as pessoas estão olhando para ver se nós vamos fazer diferença ou se nós vamos nos igualar a eles. Nós não somos diferentes e nem maior, nem melhor. Nós somos apenas vocacionados e chamados para fazer essa diferença. E é para isso que Deus quer trabalhar na nossa vida e é assim que valorizamos o que Ele fez. Então guarde isso contigo. Talvez você possa olhar para um lado e o outro, alguém já falar que você não pode, que você é inferior, que você não tem capacidade. Não dá olhar, não olhe, não ouça isso não. Jesus te chamou, não importa a tua condição, não importa o teu grau de instrução, Ele te chamou para ser salvo. Então seja tudo aquilo que Deus preparou para você e faça a diferença. E o nome do Senhor vai ser engrandecido e glorificado através da sua vida. Amém? Glória a Jesus.